Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. E nós vamos falar um pouquinho na nossa aula de hoje sobre uma temática muito importante e fundamental, que é o quê? Planejamento. Isso mesmo que você ouviu, nós vamos falar sobre planejamento. Mas antes de a gente adentrar um pouquinho sobre essa temática tão importante, eu quero frisar uma coisa interessante com vocês. Nem sempre a apostila, o nosso conteúdo, ele é o suficiente. Então eu peço para que vocês possam o quê? Sempre aprofundarem mais, sempre buscarem novos conhecimentos, novas pesquisas, para que assim você possa o quê? Agregar cada vez mais e mais valor nas nossas aulas. E assim também poder contribuir e questionar de uma forma mais assertiva. Ok? Vamos lá então. Quando nós falamos do planejamento em si, nós estamos falando do quê? Nós estamos fazendo uma noção aqui introdutória sobre isso. E quando se fala em planejamento, não tem como escapar de deixar de falar de quem? É ele mesmo, o famoso Chiavenato. Chiavenato traz para nós uma reflexão dentro dos conceitos iniciais, tá? Do planejamento, aonde ele traz e ele aborda as funções administrativas que formam todo o processo administrativo. Assim, nós temos o que? Elas são consideradas de forma isoladamente, porém em conjunto ao mesmo tempo. Chiavenato ele aborda para nós o seguinte, olha só, ele traz o conceito do processo administrativo como planejamento, organização, direção e controle, ou também conhecido como tal famoso pode crer. Isso aí, o pode crer. E isso constitui o que? As funções administrativas. Tá? Nós começamos falando um pouquinho sobre então a previsão. O próprio nome já fala. Quando se fala previsão, o que é que você lembra? Previsão do tempo, algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, não é verdade? Então, olha lá, a previsão ela estabelece o que? Os objetivos da empresa, tá? Especificando as formas como isso vai ser alcançado. Em seguida nós temos o que? A organização. Organização é a forma de você coordenar todos os recursos da empresa, seja eles humanos, seja eles financeiros, seja eles de materiais, tá? Alocando eles da melhor maneira possível, tá? Assim, planejando aquilo que foi estabelecido. Em seguida, nós temos o que? O comando. O comando. Ele faz com que os seus subordinados, eles executem o que deve ser feito. Olha só, comando, voz de comando. Quem é que vai comandar, tá? Então pressupõe o quê? Que as relações hierárquicas, elas estejam o quê? Claramente definidas. Ou seja, a forma como foi administradores, os subordinados ali, eles sejam influenciados, tá? E ela seja explícita, como um grau de participação e de colaboração de cada um para a realização do quê? Dos seus objetivos ali, quando estiverem bem definidos. Nós não podemos confundir comando com coordenação, tá? A coordenação ela já tem um viés um pouco diferente, que é o quê? A implantação de qualquer planejamento que seria inviável sem a coordenação de atitudes e esforços de toda a empresa, almejando o quê? A traçar aquelas metas, tá? E assim executar o objetivo determinado. E por fim, nós temos quem? Ele, o controle. Controlar é você estabelecer os padrões lá e as medidas de desempenhos que permitam o quê? Assegurar com que essas atitudes que são empregadas, tá? Elas sejam o quê? Elas possam ser mais compatíveis com aquilo que a empresa espera. Ou seja, o controle das atividades, elas são desenvolvidas e elas permitem com que a probabilidade de que tudo ocorra da melhor maneira possível, conforme aquelas regras que foram estabelecidas e que foram ditadas. Então é importante nós nos atentarmos sobre esses aspectos aqui: previsão, organização, comando, coordenação e o famoso controle. Ainda abordando um pouquinho o Chiavenato, alguns anos depois ali, ele aponta para nós alguns processos dentro dessa administração e ele vem apresentar o que? As características básicas do processo administrativo, aonde ele traz para nós o que? Que essas características básicas, ela é explícito, tá? Ela traz de uma forma clara e uma forma objetiva. Porém, eu peço para que vocês prestem um pouquinho mais de atenção nesses detalhes dessas características básicas.
que é apresentado da seguinte forma: é cíclico e repetitivo. O próprio nome já está dizendo. O que é uma coisa cíclica? O que é uma coisa repetitiva? Uma coisa que vai acontecer constantemente, ela vai se repetir, tá? O processo ele é permanente e contínuo e está sempre sendo completado e repetido continuamente, tá? Então, em cada ciclo, em cada processo lá, ele tende a melhorar e aperfeiçoar continuamente. Segundo, nós temos o que? Ele também, essas características básicas, pessoal, elas são o que? Ela é iterativo. Iterativo. Ou seja, cada função administrativa, ela interage, tá, com as demais, influenciando e sendo o que? Por elas influenciadas ao mesmo tempo. Não podemos confundir agora com esta próxima que vem, que é o que? A outra é iterativo, tá? Quando se fala que ela é iterativo, nós também o que? Nós podemos colocar que uma é interativo e a outra é iterativo. A primeira que nós falamos, a próxima que nós vamos falar é o que? É interativo. Isto é, cada função ela é administrada e ela interage com as demais, influenciando lá, ou sendo elas, tá, também ao mesmo tempo influenciadas. Não vamos confundir o interativo com essa próxima agora, chamado iterativo. É isso mesmo que você ouviu, agora sem o N. O que é iterativo? Iterativo nada mais é do que o processo administrativo, tá? Trazendo uma sequência de passos, embora elas não sejam às vezes rigidamente ali, ó, seguidos em si, tá? Mas elas formam um itinerário, tá? Sujeito a ajustes e correções, avanços, recuos, tá? Ao longo da sua implementação. Lembra quando nós falamos de algo que é iterativo, né? É o itinerário ali e tal. Então você vai trazer este contexto dentro do processo administrativo. E não esquecendo agora também o quê? Que também essas características básicas, tá? Do processo administrativo, ela também é o quê? Ela é sistêmica. O que é algo sistêmico? Às vezes você deve estar se perguntando. Ela traz também, dentro desse processo, aonde o que? Não pode ser analisada em cada uma de suas partes. Ou seja, ela não pode ser tomada de uma forma isoladamente, mas ela tem que ser vista da sua o que? Totalidade, da sua globalidade. Para entender cada uma dessas funções administrativas, o que acontece? É necessário nós conhecermos também todas as demais, tá? Então é importante com que você preste bastante atenção e se aprofunde no nosso conteúdo sempre com essas questões o quê? Do nosso planejamento dentro do processo, de uma forma geral, administrativo. Certo, pessoal? Dentro do planejamento, nós também temos algumas divisões, onde nós conhecemos também como os tipos de planejamento. Os tipos de planejamento existente, tá? Abordado aqui ó, por Montana e por Charnov também, ele traz para nós o quê? Que ele é tático e operacional. Olha só que interessante. E quando nós abordamos essa visão do planejamento, aonde ele é abordado de uma forma tática e operacional, nós temos o quê? Nós temos esses autores que eles salientam para nós o quê? Que representam as especificações daquilo que foi planejado em níveis o quê? Estratégicos, tá? Então, o planejamento tático, nesse caso, é a ponte, tá? Entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional do dia a dia daquela organização, certo? Então, vamos lá. Planejamento tático é o planejamento que abrange o quê? Cada departamento ou unidade da organização. Suas características são o quê? Ele é projetado para médio prazo, tá? Geralmente para um exercício ali anual. Ela envolve cada departamento daquela organização e vai abranger o quê? Os recursos específicos e também se preocupa em atingir os objetivos também dos tipos de departamentos que existem dentro daquela empresa. E também o que? É definido no nível intermediário, em cada departamento também daquela empresa. Já no planejamento operacional, nós podemos observar o seguinte, que o planejamento ele abrange cada tarefa, tá? Ou também atividade específica e tem as suas características, aonde é abordado o que? Ele é projetado para um curto prazo, tá? Ou seja, algo que vai ser imediato, que precisa ser realizado,
envolve cada tarefa ou cada atividade ali de todo o processo de uma forma isolada, tá? E ela se preocupa com o alcance também dessas metas específicas e também define o nível operacional para cada tarefa e para cada também atividade, certo? Então olha lá, vamos pegar nível estratégico, geralmente também conhecida como o ZOMI. O ZOMI. Nível tático, conhecido como eles, tá? E o nível operacional, conhecido como nós. Dessa forma mesmo se pronuncia, às vezes você está achando que é errado, né? Então, o ZOMI é nós e é eles, beleza? Então acontece dessa forma aqui, como eu vou mostrar para vocês. Também essa pirâmide, tá, dos níveis aqui estratégicos, também é conhecida como o quê? A pirâmide da solidão do poder. Solidão do poder. E aí eu vou te explicar o porquê que ela é conhecida como a pirâmide da solidão do poder. Porque funciona da seguinte forma. O estratégico, quem é que está lá no estratégico? No estratégico está quem? Está os presidentes, né? Os donos das empresas, os gerentes gerais, esses estão no níveis estratégicos, ou seja, é os caras que mandam, é os homens, né? É os homens, tá? Lembra quando às vezes, vamos supor assim, os donos da empresa saem, o que é que acontece? Os homens saiu, relaxa. Os patrão tá chegando, o que o pessoal geralmente fala? O patrão tá chegando, os homens tá chegando. Então eles pegaram esse vocabulário ali, um pouco mais popular para poder trazer essa nomenclatura para ficar fácil de entendimento. Nível, olha lá, tático agora, no meio da pirâmide. Nós temos o quê? Nós temos aqueles que são eles, tá? Que são eles, que geralmente é o quê? É os gerentes de linhas, é os gerentes de operações, são os gerentes de departamento, ok? E também o plano operacional, que na verdade é a parte operacional, é o chamado o quê? De nós. Ou seja, também conhecido como um popular ali, né? O operacional, o sabugo, como algumas pessoas acabam dizendo. É assim que geralmente é chamado, em um vocabulário assim bem popular. E aí o porquê que é chamada de pirâmide da solidão do poder? Porque é o seguinte, quanto mais você sobe nessa pirâmide, mais sozinho você vai ficando. Vamos pegar um exemplo bem claro? Olha só, vamos supor que você está lá, tá? No nós, lá no operacional. Então nós temos um grupo, todo mundo junto, do WhatsApp, todo mundo se conversa, né? Você conta tudo que acontece, isso, aquilo, tal, aconteceu um errinho, isso, aquilo, tal. Todo mundo se conversa. A partir do momento que um desses, do operacional, tá? Do nós, ele é promovido para o eles, para o meio da pirâmide, para o nível tático, o que acontece? Quem está no nível tático está mais próximo de quem? Está mais próximo do estratégico, está mais próximo dos homens. E o que geralmente esses gerentes, esses líderes acabam fazendo? Acabam tendo que cada vez mais pegar e cumprir ordens lá desses estratégicos, tá? Dos homens. Então ele vai ser o quê? Ele que estava no nosso mesmo grupinho ali do WhatsApp e tal, né? Vamos colocar assim, do operacional. Nós vamos contar tudo o que acontece para ele? Não, porque agora ele tem uma responsabilidade a mais. E qualquer coisinha que acontece, ele pode o quê? Ele vai poder nos dedar, ele vai poder nos entregar lá para os homens, tá? Então, o que acontece? Nós vamos tirar ele do grupo do WhatsApp? Não vamos tirar ele do grupo do WhatsApp, até porque não podemos falar isso para ele. Porém, nós vamos criar um outro grupo do WhatsApp e não colocar ele. Porque vai ter coisas agora que nós não vamos contar para ele. Porque se a gente contar para ele, ele vai contar para os homens. E é assim que funciona, infelizmente, né, dentro das empresas. Quando tem um grande número operacional. Então, para a gente poder diferenciar o quê? O nível tático, estratégico e operacional. Pirâmide de solidão do poder. Quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. Entenderam a sacada ali? Vamos pegar um exemplo agora para a gente poder identificar de uma forma clara, dentro de uma empresa, como empregar esses níveis estratégicos. Se um hospital ele planeja construir lá uma nova ala de atendimento, tá? Quem que vai planejar construir? Nível estratégico. Precisa também definir lá quais os recursos necessários, tá? Para construir essa nova ala. Quem que vai definir os recursos necessários, de onde vai sair essa forma e tudo mais? Nível tático. Isso. E quais os detalhes e o cronograma de desenvolvimento da obra? Quem que vai operacionalizar essa obra? O nível operacional. Ou seja, os homens, eles e nós.
tá? Ou seja, nível estratégico, nível tático e nível operacional. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro para você este exemplo de uma forma bem assim ilustrativa, onde você consegue definir, tá, esses níveis estratégicos dentro desse planejamento abordado por esses autores da aula de hoje. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham então captado essa nossa informação, esse nosso conhecimento da aula de hoje e até a próxima.